A doutrina do milênio. A doutrina muito ampla, muito esparramada pelas Escrituras, muito cheia de detalhes. Uma doutrina que fala daquele período no qual Jesus Cristo vai reinar pessoalmente, fisicamente, presencialmente, a partir de um trono de glória que vai ser estabelecido lá em Jerusalém. Assim que ele voltar, no final da tribulação, ele vai estar sendo clamado pelo remanescente judaico tribulacional, perseguido pela besta que sobe do mar, pelo anticristo, pelo cavaleiro do cavalo branco, pelo filho da perdição, pelo homem da iniquidade, pelo cravinho. E ele vem, prende a besta, lança seus exércitos no lago de fogo, as carnes são consumidas pelas aves, ele julga as nações, ele julga os judeus, isso nós vemos no domingo, e dá início ao reino messiânico, à quília, ao milênio, ao seu governo, aquele período de tempo durante o qual Deus vai vindicar a soberania dele, que foi contestado, o seu governo, o seu direito de governar todo o universo, que foi contestada pelo querubim vaidoso. Lembra do querubim vaidoso? Tem um querubim muito vaidoso. Ele questionou a soberania de Deus. Ele quis equiparar o seu trono ao trono do Altíssimo. Ele quis se estabelecer lá no alto. E isso exigiu da parte de Deus uma resposta. Porque Deus tem prazer no juízo, na equidade e na justiça. Nós temos visto isso. E exatamente esse é o nosso assunto, a justiça. O Tsedek, né, de Kaiosune, no hebraico e no grego. Dentre todas as características, né, de tudo que se pode falar a respeito desse período de governo, do Hamashiach ben Davi, do Jesus Cristo, filho de Davi, o Messias de Israel, quando ele estiver governando a partir desse trono de glória, conforme Mateus 25, 31, a partir de Sião, como é amplamente falado em todas as profecias, vai ser a partir de Sião, de Jerusalém vai sair a lei, de Sião vai proceder a lei, tem até um cântico judaico assim. E eu tentei lembrar outro dia que Mitzion te separará, de Sião vai sair a lei. Nós cantávamos há 300 anos atrás. Não era assim, não. Lá na comunidade Alfa. E nós estamos na Beta. E dentre todas as características desse reino, a que mais descreve esse período de governo do Messias é a justiça. Ele vai ser... hoje sou eu ali. Porque sempre que tá aqui que dá uma pegadinha no nome, e a camisa muito bonita, de um azul tênue, né, pastelado, contrastado com fortes cores quentes e neutras. Vai ser um reino justo, vai ser um reino pacífico, vai ser um reino próspero, vai ser um reino de equidade social, vai ser um reino caracterizado por muita coisa boa, pela glória, pela santidade. Nós vamos ver todos esses tópicos, todos esses traços de caráter e todas essas características. Mas nós estamos começando pela principal. Aquilo que realmente se destaca nesse reino é que ele é um reino justo. Ele é um reino que é governado por um rei que é justo. Nosso Senhor será um rei que reinará com justiça. Isaías 32:1, que diz: eis aí, está um rei que reinará com justiça. Por que ele é um rei que reina com justiça? Porque a justiça é o cinto dos lombos dele, de acordo com Isaías 11:5. O cinto do lombo, né, aquela tira de pano que passa por sobre os rins, que é onde está o mais profundo das decisões. O rim, ele é um órgão bastante importante. Eu já até falamos um pouco dele quando nós estudávamos a armadura. É até um estudo interessante, o corpo
né? A tipologia somática, né? A comparação das partes dos somatos do corpo com as escrituras de suas doutrinas é um estudo muito bacana. Mas o rim é a fonte das decisões. O rim ele é um filtro, né? Tem 2 rins. São 2 rins, exatamente. Os rins constituem o filtro do que é líquido, não é isso? Tinha um povo que cria que a parte mais íntima do corpo humano era os rins e não o coração. Sim. Então quando o rapaz vai falar para a moça, eu te amo de todos os meus rins. Mas nós chegamos a ver isso, ele está muito escondido debaixo de tecidos de gordura, por isso que Deus fala, é aquele que sonda mentes e corações, mas onde está traduzido mente, está mal traduzido na realidade, no original, ele é o que sonda os rins e os corações. O olhar dele vai lá, lembra que a gente falou sobre isso? O olhar dele vai lá dar aquela ultrassonografada lá no mais recôndito das nossas intimidades, né? Das nossas entranhas, aquilo que a gente quer decidir. E o legal é que, falando disso, que ele vai lá no fundo e fala dos rins, que é onde tudo do nosso organismo é filtrado. Sim. Então, inclusive a palavra, as nossas decisões têm que ser filtradas a partir da água da palavra. A palavra é o lavar regenerador. Esse da palavra. Sentindo do coração. Eu estou sentindo dos rins. Não, põe a mão assim, né? Põe a mão assim. Ou você quer ver uma mensagem satânica, essas de filmes hollywoodianos, que falam assim, faz o que o seu coração está mandando. Vai fazer coisa ruim. Porque do coração é que procede tudo que não presta. É desesperadamente como então, se você seguir seu coração, você vai procurar. É melhor você não seguir, não. Isso, o pão é o pelo e o espírito. Depois eu aceito. Tá, aproveitando isso, o que a Bíblia ensina é a paz de Cristo seja o seu lar. Né? A paz no coração. Não que o seu coração queime, mas o seu coração não está em paz. Eu já falei isso milhões de vezes. Filho meu, me dê essa bomba aí. Quando entrega, vem aquela bomba, assim, com fio vermelho, branco e que eu corto aqui. Não é o coração querendo uma coisa, é o coração sossegado em paz é que vai te mostrar o que você tem que fazer. E ele deu árbitro. Se não há paz, não faz. Não siga seu coração. Na dúvida é pecado. Na dúvida não faz. Tudo que não provém da fé, Romanos 14, 7, é pecado. Você está em dúvida, é melhor não fazer. E a justiça é aquela cinta que passa por cima do centro das decisões dele. Os lombos, os cintos. Isso quer dizer que, assim como o cinto na vestimenta antiga é que sustentava todas as outras partes da indumentária, né, é que dá o apoio, a sustentação, todas as decisões que Cristo vai tomar no milênio vão se apoiar sobre a sua justiça. Porque a justiça é que é a cinta que passa sobre os rins dele, sobre os lombos dele. Gostei dessa frase assim como a cinta é que dá toda a sustentação à vestimenta, será sobre a justiça que todas as ações do seu governo serão baseadas e se apoiarão. Então, com justiça ele julgará os pobres, Isaías 11, 4 e 16, 5. Sião será chamada cidade de justiça, Isaías 1, 26 e Jeremias 33, 16. Eu até coloquei esses versículos, a palavra no original aqui mais para frente, lá quando nós vamos ver aqui algumas dezenas de versículos. Eu não estou achando essa parte que você está falando. Eu estou revisando aqui, está no terceiro parágrafo da primeira página. Vem cá. Com justiça ele julgará. Só para... Mas não precisa acompanhar, isso é só a revisão. Você já viu semana passada. Só falando de revisão, é só para o Sr. João e Sr. José Armando não ficar perdido no estudo, porque aqui o estudo do milênio refere àqueles 1000 anos que Jesus estará reinando aqui na Terra. Antes disso, vai ter o arrebatamento da igreja, os vivos primeiros serão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Teremos 7 anos de grande tribulação na terra, 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio de grande conflitos e tribulações e perseguição, principalmente com o povo judeu. No finalzinho dos 7 anos, quando o povo judeu estiver para exterminar a face da terra, eles vão olhar para um lado o exército, para o outro exército, não tem jeito de eles correrem para baixo, só vai ter um lugar para eles olhar. Para assim, o bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus voltará em glória, e ele vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras, o mundo vai abrir em 2 partes. E ali vai ter um grande julgamento dos cabritos e das ovelhas. Dos cabritos e das ovelhas.
E aí começará o reino, que é exatamente esse milênio que a doutrina do casamento está falando. Vai ser 1000 anos de muita paz, porque Jesus vai estar reinando na terra. Paz e justiça. Satanás e seus demônios estarão presos, acorrentados, não vai ter nenhuma influência diabólica. Vai ser 1000 anos onde nós, a igreja, reinaremos com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Então esse o foco de hoje é a justiça. E a justiça que é no milênio. A maior característica desse reino. Isso. Porque ele é um rei de justiça, que se baseia em suas decisões na justiça, que julga os pobres com justiça, que mora numa cidade chamada Cidade de Justiça, que o Senhor vai mudar de nome, Jerusalém. E só os justos é que vão entrar nesse reino. Isso é a nova Jerusalém, né? A nova Jerusalém vai estar flutuando sobre a velha Jerusalém, a partir da qual Jesus Cristo vai reinar sobre todo o planeta. Só os justos entrarão nesse reino. Que bom até, né? Porque nesse momento nós estamos sempre falando da graça. Graça sobre graça, graça. E nós É o que caracteriza Pai, a derrama a nossa sua dispensação. graça sobre nós, porque a gente precisa dessa graça, né? Graça Lá sobre nesse milênio, nas condições que o pastor Jair falou, de aprisionar o inimigo. E agora é o momento de ele aplicar a justiça para consertar todas as coisas. Né? Mas nós já estaremos lá na cidade. Aleluia. O Carlos Augusto diz que vai ficar dentro da morada dele, dormindo. Ele falou na escola dominical. Ele quer ficar lá dentro da Nova Jerusalém dormindo. Não. Eu estou falando que ele disse que ele estava aqui. Ele falou ficar de boa lá deitado no gramado. Gente, nós teremos um corpo. Tanta coisa acontecendo. Nós vamos ter um corpo incorruptível. Um corpo que entra numa porta fechada e que come, que bebe, né? Vai ter muita comida, vai ter vinho, vai ter muita carne, vai ter muita fartura, muita lavoura, muitas coisas acontecendo. Quem gosta de Então, muitas frutas boas, pega no pé. e como o Carlos Hamilton deu no último domingo ou na última quinta-feira, as armas de guerra se transformarão em redes de agricultura. Vai ser tanta fartura. Né? Vai Isso ser é muito Isaías bom, mas 2:4. mas é imagino, como ela que disse, tudo né? isso Eu vou querer. vai ser assim, O pessoal fala, espiritual, você é sal. né? Você vai para o céu, vai viver na terra. Eu falei, ó, Então amigo, vai por ser favor, como se fosse no momento que eu quero é ser salvo. Depois físico, eu disse. né? Mas na verdade A minha espiritual. função é ele ver depois. Né? Muito bom. Deus, mas sabe, eu não queria contar mais cortando esse tempo. Porque Ainda estou na introdução. nós clamamos muitas vezes por justiça e a nossa justiça realmente será realmente de uma forma satisfeita por completa, porque já foi no Calvário, mas no milênio. O milênio vai ser a manifestação pública. Exatamente. É a mesma coisa de tomar posse, né? Porque nós somos justificados em Jesus, né? Somos transformados em Jesus. A justiça como produto serve para nada. Mas tudo que a gente faz movido pelo Espírito Santo é considerado uma obra de justiça que vai compor a nossa camisola, que nós vamos usar lá no milênio. Porque as nossas roupas, isso é Apocalipse 19, vão ser constituídas pelas obras nossas que vão ser galardoadas no Bimar, que a gente também Ninho já falou. finíssimo e branco. As obras de justiça Na verdade, praticadas pelo Santo. Na verdade, nós vamos ser transformados em Cristo, Sim. a imagem e a semelhança dele. Sim, isso é 1 João, quando nós ouvirmos, nós seremos semelhantes a Ele. Isso, Assim como o marido é um só com a esposa, a igreja vai ser uma só com é Cristo. isso. Amém. Aonde ele estiver, estaremos nós. Eu só sei que vai ser bom. Venha logo, Senhor. Escrever. Aí eu não precisava ficar ligando por terra, né? A nossa pátria lá, celestial. E a justiça é uma das características mais inerentes de Deus. Mais inerentes de Deus. Deus é caracterizado na sua personalidade, no seu caráter, pela justiça. Ele é justo, a gente sabe disso, e a sua justiça procede da sua santidade.
E de acordo com aquele versículo que eu ainda não coloquei aqui, eu acho que é Abacuque, ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E porque Deus é justo e correto, ele estabelece o seu governo, não somente esse que vai ser aqui dentro da estrutura do tempo, mas o governo dele de todo o universo é baseado na justiça. Nós também vimos isso na semana passada. E essa questão da justiça, agora é o assunto de hoje, foi introduzida muito cedamente, muito precocemente nas Escrituras. Você vai folheando as Escrituras, já no capítulo 18 da Bíblia, no capítulo 18 de Gênesis, a justiça de Deus é apresentada. Que situação é essa? Vamos dar um zoio lá. Isso está em Gênesis 18. A questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece a passagem. Mas vamos lê-la, né, para Gênesis 18. Apareceu o Senhor, quem já chegou aí? Gênesis 18. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. É o título em preto aqui, em negrito, mas que não consta nos originais. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, ou Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Deserto, lá embaixo do sul, lá de Israel, o deserto de Negueb. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê, favor em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. Viu como ele é anfitrião, né? Como é que Hebreus fala para a gente praticar a hospitalidade? Porque muitos fazendo isso sem querer já abrindo. Romanos. Acho que é Hebreus. Romanos. Hospitaleiro Obrigaram anjos. E eu ainda digo que Abraão, além de que já era mesmo hospitaleiro e daquele sábio, né? Porque ele olhou aqueles 2 homens e falou: esses dois não têm característica terrena. 3. Estou vendo algo muito além do ser humano. Mas são 3. É o Senhor acompanhado de 2 anjos. É a Trindade. Tem gente que crê que seja a Trindade. Trarei um bocado de pão, verso 5, refazei as vossas forças, visto que chegastes. Praticai a hospitalidade. Romanos 12. Porque muitos fazendo isso receberam anjos? Não, esse aqui é compartilhar as estados trans, praticar a hospitalidade. Você está no de Hebreus. Tá. Sejam hospitaleiros, porque muitos fazendo isso receberam anjos. Ok. Visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Pensou Deus comendo pão na sua tenda. E ele, sendo espírito, nem precisa disso. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenre bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, repôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse ele: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando. Dá vontade de rir, né? A Sara, imagina, 99 anos, e ela foi 89 anos. Como se diz aí no interior de Minas, ela ainda por cima era esbilteira. Porque ela estava esbiltando, né? Esbilteira, você conhece ela. Estava lá assuntando, né? Etc, coisa e tal. Minha parte não passou.
10. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: ó, Deus vai dar um bisu lá no rim dela. Ela riu consigo mesmo. Porque ela duvidou. Sim, mas ela riu dela para ela mesma. Ninguém ouviu, não. Deus é que sempre imagino ela. Deus é que tinha um vailés renal e fragou. Ele veio antes de acontecer. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Aí, a dúvida. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a O que é isso? Eu não vi não, o que é isso? Não, mas ela pergunta para o Abraão. O Abraão nem sabe o que a mulher está pensando. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano. Demasiadamente é a melhor parte, né? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, lhe disse: não é assim, é certo que riste. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, agora a coisa começou a ficar boa aqui para o nosso assunto: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente, Deus é amém mesmo, né? Virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? A Sara nem pode ter filho, o homem é amortecido, ele já está contando com algo que está lá no futuro, uma poderosa nação. Porque atenção, lumicolor, giz de cera amarelo, no verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Isso é o versículo 19. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. É interessante um Deus onisciente, onipresente, fazendo esse tipo de comentário. No capítulo 18 de Gênesis, a questão da justiça é introduzida. Essa população dessa cidade transgride a justiça. Nós comentamos na semana passada que ele estabeleceu a lei, o princípio da semeadura e da colheita. Lembra, Rafael? Nós falamos sobre isso? Lembro. Ele estabeleceu princípios morais que governam os judeus, gentios e igreja. Isso é universal. Lembra os romanos, vem punição sobre qualquer um, quem quer que seja, retribuição para o bem e retribuição para o mal, independente de quem seja. E o pecado, eu faço ideia, a algazarra que Deus escuta atualmente, que o mundo está de mal a pior. Se o pecado chega um eco lá, chega um clamor lá no trono, chega uma vibração. Aí, viu, às vezes você está na sua casa, passa um trapão lá fora, você sente uma trepidação. Tem rapaz lá no meu bairro que passa com o alto-falante tão alto, você sente a onda sonora. Parece, pelo que o texto fala aqui, que à medida que se peca aqui, algum tipo de vibração, de eco, de clamor chega lá. Mas Deus é onisciente, onipresente. Ele não precisa ir lá embaixo para ver se a coisa é de fato assim. Ele aqui está trabalhando o coração de Abraão. Ele está treinando Abraão. Que Abraão está sendo treinado para ser um homem justo. Leu aqui no 19? Visto que eu vou instruir Abraão para que ele e a sua descendência andem nesse caminho, o caminho da justiça. Para falar assim numa linguagem helainística, advocatícia, né? Na terminologia jurídica de nossos dias, Deus não estava disposto a agir unicamente com base em boatos.
era sua intenção descer a este lugar e descobrir por si mesmo se essas alegações eram verdadeiras. Ele é justo. Ele age em cima da justiça, cetro de equidade. Fazer uma vistoria em loco. Exatamente, uma sindicância seria? Pode Uma ser sindicância. Agora é claro que sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele não tinha necessidade de dar uma descida lá em Sodoma e Gomorra para ver se essas cidades eram más. Ele já sabia que era. Mas, do nosso ponto de vista, Deus, ele estava treinando Abraão. Ele queria que Abraão percebesse que ele, como Deus, age com justiça. Ele, sendo onisciente, ele já sabia o que estava acontecendo lá. Mas, se ele tomasse uma atitude, porque chega um certo momento, aqui em 1 ou 2 capítulos mais para frente, que quando Abraão olha na direção da campina de Sodoma e Gomorra, ele só vê aquele cogumelo nuclear subindo. Né? Fala que era tipo uma fornalha explodindo. Está no texto aí, no 19 ou no 20. Então o Abraão falou, e não é que a cidade pegou fogo mesmo? Porque ele falou assim, se tiver 50 justos lá, você perdoa, 40 perdoa, 20 perdoa, 10 perdoa, mas tinha um. Desatimulou. Não preencheu nem o quórum da absolvição lá de 10. O negócio foi tirando de lá. Ele tirou na marra ainda, tirou pelo colarinho. Né? Catou, né? Isso é um arrastando. Deus é tão harmonioso nas coisas que faz, né? Sim, a palavra é essa, harmonioso. Vai falar 2 ou 3, tinha 3, só o 3 lá, né? Bom, Abraão ia ter tempo para puxar para 2 filhos, 3. Ele foi puxando de 50. Mas acho que Deus é tão grande que se você puxasse para um, cair. Ele ia até um. Não, isso sem dúvida. Mas no que você falou sobre o barulho, o noise. mas o barulho ele não chega até Deus, porque... Aqui fala o clamor, chegou até mim, né? Porque o pecado separa o homem de Deus, né? E Deus achou graça em Abraão, que Abraão era temente a Deus. Noé também achou graça. Então por isso é que ele teve, né, essa oportunidade, né, de abrigar os anjos na casa dele. Né? Não era para qualquer um. Porque os outros que estavam fazendo o pecado, o barulhão, eles estavam separados de Deus. Deus não ouve a eles. Não, claro que eu estou falando que Deus participa. Lá, né? Chegava o meu gemido lá, Deus falou assim, a Bíblia fala do clamor. esse gemido é José Amâncio, está lá embaixo gemendo com aquele provavelmente perturbando lá. Sim, nós vamos chegar lá. Amém. Eu quero. Deus... Não, porque a questão do pecado é interessante, não é nada, porque esse mundo, ele jaz no maligno, né? E quanto a nós, né, o Abraão, ele creu e foi imputado pela justiça, né? E o pecado, em relação a nós, o pecado nos separa, quando diz do Oriente e do Ocidente, Deus separa de nós os nossos pecados. Nós não temos mais. Estão nas profundezas do mar. E quando na negritude deste mundo, que o mundo está, nós somos como luzeiros no mundo tenebroso, cada um de nós estão brilhando nesse mundo, e a luz de Cristo que reflete a nossas vidas, por causa da graça de Deus. Então, esse mundo, ele está como se tivesse uma frigideira. Como se tivesse uma frigideira, por causa do próprio maligno e atividade satânica. E nós, nesse mundo tenebroso que está sacudindo o tempo todo, 24 horas por dia, nós estamos aí como luzeiros nesse mundo tenebroso. Então, faz sentido o que o Carlos falou sobre isso, né? A vibração. Eu só estou ilustrando, não estou... Como ilustração. Por causa exatamente da guerra espiritual que envolve neste mundo tenebroso. E o qual nós estamos como luzeiros, brilhando mais e mais. Graças a Deus. Mas voltando ao nosso assunto, Deus queria que Abraão participasse das suas nações. Deus estava colocando Abraão no barco.
da justiça. Deus, ele se assenta sobre um trono de equidade, a justiça é a base do trono dele, a misericórdia. Ele já sabia o que ele tinha que fazer, era destruir mesmo, mas ele abriu uma oportunidade ao visitar Abraão, para que Abraão, que já estava sendo treinado, e depois a sua descendência posterior também o seria, no caminho da justiça. Então ele aproveitou a questão de Sodoma e Gomorra para fazer algo didático, para ensinar algo para Abraão. Ele queria que Abraão fizesse parte do que ele estava fazendo. Ele queria mostrar para Abraão a forma como ele agia. Ele age com justiça. O senhor vai ser injusto? Não. Sim, ele tem uma hora no discurso que ele fala, mas não faria justiça o juiz de toda a terra? Você vai matar um inocente junto com um injusto? Ele deu uma abertura. Ele com justiça. Se houver lá 40, foi usado. Se houver lá 35, se houver, quer dizer, sempre. E é isso que eu estava em casa imaginando a questão de justiça, falando, todo mundo tem medo de pedir Deus a justiça dele, né? Mas ele é tão justo que na verdade eu me tranquilizo. Na verdade. Dá para tranquilizar aqui? O Abraão queria fazer um negócio, né? Me tranquiliza, porque ele olha para mim e fala assim, mas te dou uns cocão. Mas no fundo eu sei que você é meio torto assim, que você herdou isso lá dos seus pais. Então eu vou aplicar uma justiça aqui em você. Vou deixar você pela graça. O senhor falou em cocão, eu lembrei de vara, que ele é varada. Eu vi no Facebook que é a primeira vara da infância e da adolescência. É aquela que corrige. É a falta daquela que está fazendo as FEBEM ficar lotado hoje em dia. Aquela varinha que ficar pendurada. Isaac postou no dele. Que atrapalha. Isaac postou no dele. Minha mãe é a juíza. Mas é a vara que corrige, ensina a criança. Aquele que ama o seu filho cedo, disciplina. Porque afasta ele do inferno. Engraçado que a gente fala da FEBEM, eu estou pensando que essa vara não passou naquilo que está lá em cima. Na maioria. Lá em cima também. E por que Deus. E por que. Aí, igual o Jô faz. E por que o Deus está envolvendo Abraão nesse angu de caroço, nessa questão aí? É o nosso verso 19. E disse o Senhor, devo esconder de Abraão que estou prestes a fazer, uma vez que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão todas as nações da terra abençoadas, porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo. Ele já estava envolvendo Abraão nessa questão, para Abraão já ir aprendendo como é que é. Abraão é a esperança de Deus. Esse é o instrumento de aplicação de justiça a toda a família da terra. Resumindo, a justiça é o objetivo divino para Abraão e a sua descendência. Eu estou rindo aqui, Carlos, porque imagina Abraão com seus Aqui estava com 99. Quando o Isaac nasceu com 100 anos, imagina 105, 106 anos, aplicando a vara. Justiça do Isaac. 99 anos, corre, pai. Não, mas corre, pai, me pega. Como é que é aquele? O Rafael estava vendo um filme lá na casa dele outro dia, justo na hora que eu já estava prestes a ir embora. Eu vi como é que chama? O lenço branco, né? Fita branca. Um filme chamado Fita Branca, um filme alemão, em preto e branco, antigão. O pai lá na cabeceira da mesa chamando os filhos para. Eles fizeram a peraltice, precisa ver o respeito com os meninos. Né? Vou dar 24 horas para vocês ficar pensando no que vocês fizeram, e amanhã, nesse mesmo horário, eu vou dar 10 chibatadas em cada um. Nossa Senhor! Era com. Hoje em dia estava caiado. Na minha época ainda era um pouquinho de respeito, na época do meu pai era mais ainda, na época do meu avô era mais ainda. Agora imagina. O Isaac não corria do Abraão, falou, vem cá, menino. Imagina Abraão, vem cá, menino, vem cá, Isaac. Isaac vem, ele obedece seu pai.
Mas eu pensei que o senhor era meu avô. Nos dias de hoje, né? Na verdade, vamos voltar só uns anos aqui atrás, sabe? Vamos voltar 50 anos atrás. Eu saí correndo e minha mãe falou assim, você vai voltar aqui. Eu não vou atrás de você não, volta aqui. E eu olhei para um lado e olhei para o outro, queria. Você não vai correr toda a vida, meu filho, você não vai dormir no mato, não. Você vai voltar aqui. E eu voltei. Já abaixa a calça aí. Não tem jeito, não. E hoje eu conto isso, às vezes eu choro. Eu agradeço demais a minha mãe. A minha mãe tem que falar assim, bateu. Eu falei, não bateu. Tem pai. Disciplinou. Disciplinou. Isso. Tinha sim lá no passado um ou outro que batia. Espancava, né? O nosso pai. Extrapolava. Por causa desse um ou outro lá, esse procurando a justificativa para aprisionar os pais que disciplinavam. Né? É assunto de Hebreus, a gente tem a infelicidade de os pais não poder ter tido como criar seus filhos dentro dessa disciplina, mas agora tem a infelicidade, o cara chega na sala e põe seu filho para fora, que normal ter ele aí dentro. Hoje em dia. Porque não tem noção de limite. Porque não tiveram disciplina, nem do lado e nem do outro. Não tem noção de limite. O problema é que a lei hoje em dia quer obrigar, né, a pessoa a andar do jeito que eles querem. Não dá direito o pai e a mãe de corrigir os Isso aconteceu na minha família. A minha sobrinha apanhou, foi disciplinada, ela foi na delegacia, fez exame de corpo e processou. A mãe dela, que na verdade era madrasta, fez exame de corpo de delito. Os meninos ficavam todos cheios de envergão na perna e fica por isso mesmo antigamente. Antigamente o pai matava, Antigamente. mas era bem mais maduro, né? Bem mais Antigamente. A vara tinha até nome, tinha 3 varas, 3 nomes. Tinha o nome do dono? Tinha o nome do dono, ele não sabia dessa. Tinha um aí que ia lá e pegava e quebrava e tinha de ir atrás dele pegar outro. Tinha lá o Vale Isaac, o Joel e o Natan. Ele tem saudade. Eu já quebrei muita vara. Não, e o interessante. Mas eu nunca usei vara. Parece Ela que era juíza mesmo. Não, mas o interessante assim, que nunca era sem explicar porquê. E sempre tinha um versículo, sabe? Então eles lembram tudo direitinho. E é engraçado que esse negócio de fugir e tudo, eu lembro que assim, a gente falava, chegava em casa, ia direto pro seu quarto. E chegava direto pro quarto. Então assim. Não é bom genuíno, né? E nós Isso que você está falando, vai ser pior. Nós é um dos fatores que muito valorizou minha mãe, é esse aspecto também. Porque ela não disciplinava sem te explicar. Orientar, por que né? eu estou fazendo isso. E doía, porque as E nem precisa, o menino já sabe o que aprontou. Você está lembrado daquele dia lá, que nós fomos na casa de fulano de tal, e que você aprontou aquilo, e eu deixei passar aquilo, porque para não fazer vergonha na vida das pessoas e coisa e tal, para dizer, essa é por causa daquele dia. E essa é por causa daquele outro. Ainda eu não quero que amanhã, meu filho, você passe por isso, por aquilo e por aquilo. Mas, gente, eu sou agradecida, minha mãe. Um dia ele fala assim, mas não é possível, mas eu sou agradecida, minha mãe. Porque eu vi o amor dela e me doía, meu. Não ia falar que não doía, não, gente. Mas você vê isso, você não via raiva, você não via ira, você via ela te comendo, vai te explicar. Não, eu nunca falo assim, muito bater. Nós não tivemos muitos problemas com isso. Não teve muito problema, mas o que. Porque os meninos viam a vara e já tinham temor, então não precisava. Eles já sabiam da também não apanhei muito, não. Já sabiam da ardícia. Também não apanhei muito, não. O objetivo é esse, como nós falamos. Tem por causa da espada. 3 ou 4 E uma vez vezes. o Isaac me falou uma coisa muito interessante. Ele tinha, acho que 7 anos, não sei. E aí eu falei com ele assim, ó. Foi século passado. Mamãe, eu queria fazer isso com você. Então, eu estava com sentimento de culpa. Eu não estava bem com a situação. Eu não, eu estava errado. Você está certo. Ele falou para mim, tinha 7 anos. Eu não lembro. Você estava certo. Eu estou errado, você falou e eu desobedeci mesmo. Então, não, mas esse negócio dos antigos,
minha mãe era de uma igreja que o homem não podia vestir short e nem jogar bola. Então o que eu fazia? Eu regaçava a calça até no joelho e eu ficava cabelado. É belge, hein? E eu ficava aí ela vinha com o rei da máquina. Aí eu dizia, vem sua mãe! Eu corria. O rei da máquina, eu não sei se você lembra aquela máquina de costura, aquela correia, que doía do jeito. Quantas vezes eu não aquelas máquinas assim, sabe? Vem sua Rei da máquina. Eu entendi rei da máquina. Não, o rei. Ele era marrom de cor. Eu punha a calça arregaçada, então eu ia pro campinho. Aí eu vem sua mãe! O senhor já apanhou com o rei da máquina? A minha mãe tinha um trançado lá que chamava de 7 pontos. Superava o rei da máquina. Quando a gente aprontava, né, pode saber que ia ganhar 7 pontos. Ai. Então em Gênesis 18, 25, cedamente, muito cedo, Abraão já aprendeu isso de Deus. Porque em Gênesis 18, 25, diz o Abraão falando: não faria justiça o juiz de toda a terra? Cara, e falando de justiça, e também usando meu exemplo, porque isso do rei da máquina, eu era apaixonado por futebol. Nós já passamos desse capítulo. Isso era uma grande barreira para mim na igreja. E por isso, quando eu fui na igreja a primeira vez aqui em Belo Horizonte, e o pastor Marcos falou que era cruzeirense e que o Ivan tinha ido no Mineirão no último quarta-feira, aí eu falei, opa, aquela barreira toda. Essa igreja que eu quero, a igreja dos desviados. Toda a barreira, naquela noite, eu creio que o pastor Marcos foi usado para falar isso. Para mim, com certeza. Toda a barreira caiu por terra. É claro. Toda a barreira. Deus não somente usou a fala do pastor Marcos, mas usou todo o comportamento da sua mãe. Toda a barreira caiu, assim, ficou branca. Assim, eu já estava doido para chegar quarta-feira para ir para a igreja. Deus usou, no processo da sua salvação, Deus usou a sua mãe para construir a barreira e o pastor. Exatamente. Aí eu fui conhecer lá da graça. Uma coisa, talvez não ia ter Sim, claro. Mas muitas vezes as pessoas agiam daquele jeito, porque foi criada daquele não tinha apanhado. Então passava É um geração plano para pré-ordenado. geração. É um plano já de Deus lá de anos da eternidade. Vai ter um rapaz, que vai ter uma mãe assim, que vai cair numa igreja assim. E depois ela, para falar de Jesus comigo, eu orei com ela para nascer de novo. Aí ela me fez ir para a igreja. Não, você vai, vou lá. Eu fui, nós passou algum tempo. Eu vou casar com você. Fui para a escola bíblica, comecei a namorar. Deus ia casar com uma cruzeirense. Ainda vi meus filhos seguindo o pai. Isso aí eles estão. Eu digo a ligação. Tentar que eu estou bem, sabe? Eu dei de Isaac brincando de Isaac, falei assim, não foi falta de opção. Mas falando de justiça, ela é bem justa com relação a isso. Quando a Atlético não sentido na hora que parece que tocando a gente. Mas o dia que está jogando Atlético Cruzeiro, meu amigo, se até está ganhando aqui, nós estamos fazendo festa aqui, ela acaba com a nossa festa. Agora, quando o Cruzeiro está ganhando, ela é sozinha. Vamos continuar. Gênesis 18, 25, Abraão reconhece: não faria justiça o juiz de toda a terra? E a partir daqui, as escrituras começam a estabelecer o fato de que Deus é absolutamente justo. Quando você vai em Deuteronômio 32, 4, a Moisés está lá cantando, ó: Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, 4. O salmista, provavelmente, Davi, lá no Salmo 36, 6, diz: a tua justiça é como as grandes montanhas. Ele está sendo hiperbólico. Salmo 36, 6. E os teus juízos são como um grande abismo. Ele está sendo poeticamente hiperbólico, exagerado. Um outro salmo, no Salmo 56, diz: os céus anunciarão a tua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Já no Salmo 75, 7, esse foi o 56, e agora o 75, 7.
Mas Deus é o juiz. A um abate e ao outro exalta. No Salmo 92:15, Ele é a minha rocha e não há nele injustiça. Fez eco lá para o Deuteronômio 32:4. Salmo 92:15. Já no Salmo 94:12, no Salmo 94:12, é dito: exalta-te tu, que és juiz da terra. Esse foi o 94:12. Já no 116, verso 5, é dito: piedoso é o Senhor e justo. Piedoso é o Senhor e justo. Salmo 119, verso 137, diz: justo és, ó Senhor, e reto são os teus juízos. Esse foi o 119 e o 37. Em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 14, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão sobre toda a terra. 1 Crônicas 16, 14. Aí indo lá para o Novo Testamento, que se a gente for varrer aqui, vai varrer 300 versículos, só para constar 2 do Novo, em Tiago 4,12 diz, onde o Tiago, muito hard, né? O livro de Tiago é um livro muito hard. Tinha uma época até que eu queria arrancar as páginas do livro de Tiago da minha Bíblia. Eu não gostava do livro de Tiago. Achei ele assim muito durão. Ele é um pastor muito rigoroso. Numa passagem onde ele fala para a gente não ficar criticando o irmão, nem julgando, ele conclui: porque um só, eu vou até ler essa passagem faz eco à pregação de domingo passado. E de quarta-feira da semana passada também. Em Tiago 4, 11 e 12 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Lembra? Eu falei sobre esse recentemente. Que era uma tecla que o nosso pastor da comunidade Alfa batia muito também. Ele ficava vermelho. Ele falava sobre fofoca, panela, falar mal do outro. Porque realmente isso é sutil e é uma desgraça. Isso arrebenta com a igreja. Mas é sutilzinho. É uma raposinha. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, eu até estava com uma mania muito grande de ficar falando mal do pastor Geraldo pelas costas o tempo. Eu parei! Tá vendo quem era? Eu parei! Eu desconfiava. O Espírito Santo me convenceu. Eu falei, eu vou parar com isso. Tá vendo, Rafael? Eu ficava com o Rafael, já viu como é pastor Geraldo aí, pastor Geraldo aqui? Eu parei. Tá vendo quem é que está disseminando? Quem é que está fazendo todas as conspirações? Agora a igreja vai para frente. Irmãos, não faleis mal. Tiago 4. Eu sabia que o Espírito Santo estava falando com alguém domingo passado. Você fala. Não, mas isso é passado. Isso agora está no máximo do esquecimento. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Você tirou Deus do trono, você é Satanás. Interessante essa visão. Um só é o legislador e juiz. É o nosso versículo aqui. Isso, Jesus. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Ele está meio assim com a mão na cintura. Eu sei quem que é você. Deus é o juiz, eu sei. Você acha que você é? O que você está achando que você é? Eu escolhi isso e fiquei meditando muito nisso, né? Falando assim, pai, de vez em quando eu caio numa besteira de fazer julgamento coisas. É uma tendência natural muito forte que todo por isso que nós não podemos agir naturalmente. Então foi a pregação do domingo. Tem que agir no Espírito. E para fechar a questão que estabelece que Deus é absolutamente justo, Tiago 5,9 diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Porque tem aquele negócio de falar mal do outro, mas também tem o negócio de ficar reclamando. Aqui, ó. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E essa justiça de Deus, que é absoluta, está de conformidade com o seu caráter, que é santo. Dentre vários versículos, temos 3 aqui.
Salmo 145, 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Ou seja, é um versículo onde dois traços do seu caráter estão linkados: a sua justiça e a sua santidade. Isso aí. Salmo 145, 17. Ele é justo nos seus caminhos e santo nas suas obras. E ele é integral, né? Integral no sentido mais integral da palavra. Não lato, né? Mas qual que é o antônimo de lato? Mais restrito. Mais restrito da palavra. Estrito. Lato e estrito. Estrito. De estreito. Ele é integral, não tem rachadura. É tudo muito linkado. Não existe. Isso está muito em teologia sistemática. Não existe nada que é 3 doses de justiça e 4 de misericórdia. É tudo interligado e estrito. Porque o lato não existe não existe dilatação. Ele não tem algo que é mais do que o outro, entendeu? Então, tanto quanto ele é justo, ele é santo. Isso que eu estou querendo dizer. Um dos versículos que estabelece isso é o 145. Está equalizado. Né? Na realidade, essa é a matéria de teontologia, né? A doutrina do estudo da própria pessoa de Deus. Salmo 89, 4 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Que é um dos versículos que mais tem me impactado desse versículo. E esse é o capítulo messiânico. É o salmo messiânico, exatamente. Diz respeito a esse governo do qual estamos tratando. O qual Davi pensava que era Salomão que ia... Aí Deus lá no 2 Samuel 7 já abre a possibilidade de dar Salomão pecar. Porque se ele errar, ele vai ser punido com vara de homens. Não vamos tocar nessa assunto de vara. Mas está lá no 2 Samuel 7, você conhece a passagem. Isaías 61, 8 diz: porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e a iniquidade. Então, se Deus é verdadeiramente justo e age sempre em harmonia com a sua natureza, que é santa, então ele tem que demonstrar o desagrado dele com o pecado. No caso de Sodoma e Gomorra. Onde tem pecado, tem que haver oposição de Deus. Porque Deus é santo. A santidade é o contraponto, é o contraste do pecado. Por isso que os nossos pecados fazem separação entre ele e nós, do irmão do levantou. A santidade é oposta à iniquidade, à pecaminosidade. São as últimas advertências lá do Apocalipse 22. Quem é justo continua na prática da justiça. Quem é sujo continua sujando. Escolha o seu caminho aí. O que você quer? Você quer ficar na prática da justiça ou na prática do pecado? Carlos, eu tenho que falar. Pode falar. Isso que você falou sobre opondo e punindo me lembrou dos juízes e magistrados naturais. Que são uma pálida figura daquele que é o maior de todos. E é muito pálida, sabe por quê? Deus, na sua justiça, ele não fica omisso. Nunca. E na nossa justiça comum, o juiz, ele é inerte. Ele aconteceu agora. Teve um deputado. Motivado. Se não for motivado, teve um deputado ladrão do mensalão que precisava ser ir para cadeia, mas como o juiz Barbosa estava de férias, os caras não assinaram. Exato. Fizeram o corpo mole. Mas mais do que isso ainda, por exemplo, E rolou uma discussão, porque eles tinham o direito de assinar, mas eles alegaram que só o relator que pode assinar, mas o Barbosa, que é o relator, falou que eles poderiam assinar. Você lembra que eu te falei também sobre a questão, por exemplo, do consumidor? Ele tem a lei fala que ele tem vários direitos e ele entra na justiça por causa de um. O zíper veio quebrado e o vendedor não quer trocar. Mas aí o juiz vê lá que além do zíper quebrado, está faltando mais de 100 páginas. Mas ele não falou das páginas, então só troca por causa do zíper quebrado. Porque ele só age por motivação. Se não foi motivado a 100 páginas, ele não faz. E aqui não. Deus é um juiz que, se ele vê em qualquer coisa, ele vai se manifestar. Sim. Ele é justo integralmente. E se tem pecado, ele se opõe. Exatamente. Porque a justiça dele está em consonância com a sua santidade. E como o pecado está em contraposição à sua santidade, o pecado põe em ação, em função da santidade, a justiça. Por isso que eu estou criando essa base. A santidade é o oposto do pecado.
se surge o pecado, ele ofende a santidade e põe em ação a justiça. Porque a justiça está vibrando na mesma nota que a santidade, é na mesma sintonia. Por isso que o diapasão sempre tem duas hastes. Então, conhece o diapasão? É um instrumento de acerto. Se Deus é verdadeiramente justo e a justiça dele está linkada com a sua santidade, ele então vai demonstrar desagrado com o pecado, onde ele se manifestar, opondo-o e punindo-o. Ele não pode promulgar uma lei que é sagrada, lei no sentido agora mais lato possível, né? A manifestação do seu caráter. Estou vendo. Ele não pode promulgar uma lei sagrada, ameaçar, punir e depois não fazer nada. Seria o caso. Ele fala, olha, se você pegar pão de queijo dentro do forno, você vai apanhar. Nossa, eu fui lá. E ele está numa atitude de rebeldia. Eu falei, hoje eu vou me opor à autoridade paterna. Vai lá, come todos. Todos. Não deixa nenhum para visita. A Elaine vai lá, constata isso. Um princípio foi estabelecido. Ele foi quebrado, ele foi desafiado. O juiz, na hora de punir, fala, ele é tão bonitinho, eu não vou fazer isso. Você está estragando ele. Você está estragando ele. Não está, mano. Não, você está mandando ele para o inferno. É isso que o Provérbios fala. Aquele que ama, vareia. O que odeia, aborrece, rejeita, nega a disciplina. Está treinando o filho para o inferno. Por isso que a coisa toda que a gente comentou. As instituições estão cheias de pessoas que não foram educadas, criadas. As Escrituras deixam isso bem claro, a questão da resposta de Deus. Né? Deus não inocenta o culpado. Êxodo 34, 7. A alma que pecar, morrerá. Ezequiel 18, 4. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Tribulação e angústia para a alma de todo homem que pratica o mal. Romanos 2, 9. Uma vez que a violação da infinitamente santa natureza de Deus exige uma punição infinita, uma eterna condenação é a única pena justa para o pecado. Jesus disse, estes irão para o castigo eterno. Apesar de que o Papa o líder daquela igreja que tem um grande número de membros, emitiu aí um documento falando que o inferno não existe. Você quer que manda para você? É o atual. Falando que todo mundo pode entrar na igreja dele, pode ser ateu, que até o ateu está querendo alguma coisa, que se for bonzinho está valendo, que Deus na realidade está evoluindo, ele não é isso tudo que a gente está pensando, que o inferno não existe. Eu já ia falar isso, não. Nós vamos te mandar, eu vou mandar para mim também. O que mais que ele falou? Que Adão e Eva nunca existiram, que ele é só uma figura. Esse aí? Francisco? Esse Papa, sério. Não é mentira. O Chiquinho. Ele desviou. Ele está fazendo uma abertura ecumênica para preparar a mulher da tribulação. A primeira igreja, a própria igreja católica vai correr. Mas isso é apocalíptico. Ele está fazendo uma preparação para a mulher que vai montar. Mas eu não imaginava que eu tinha feito isso. Na declaração dele, ele fala que a Bíblia é um livro muito bonito. Só que está desatualizado. Mas será que não foi alguém que está no F5 na Bíblia? A Bíblia está mas será que não foi? Mas ele falou isso mesmo ou é alguém interpretou? É uma coisa dele aí, essas coisas, essa bula, essas coisas aqui, esses papos ali. Não é uma encíclica, é uma bula. Eu não acredito que ele falou isso. Mas ele está flexibilizando porque não, eu vi um negócio a questão do homossexual e o mundo está ficando cada vez mais gay. E ele vai perder membro, então ele já está flexibilizando para falar assim, na realidade o gay é cristão, pode entrar, fica à vontade, usa camisinha, se quiser usa pílula. Porque a igreja, até ele, é muito rígida. Mas o catolicismo é tão firme contra a pílula, contra... Não, ele já está caminhando na direção da flexibilidade. Nossa. Para isso ele tem que destruir a doutrina. Mas se crê que, na verdade, a
a ação dele, eu abri que algumas coisas tempo atrás, é o seguinte, ele começou até com um pulso firme com respeito. Eu falei, pô, está querendo até dizer que eles é mais justo do que os que estudam a palavra de Deus. Né? Nós na Igreja Católica, a doutrina não permite isso. O problema é que o mundo está apertando exatamente o Vaticano. Exato. Dentro de que todas é a as representação cristã já cometida e que foi comentada. Então eles mundo falando, eu queremos, explique para nós sobre isso. Então a coisa está apertando a tal ponto, você vê que, eu até acredito que o outro que resolveu renunciar, que falou, eu não vou encarar essa bomba pesada. Não, chegou, o outro renunciou. Não, chegou ao cúmulo dele, agora está propondo a eleição de uma papisa. Uma papisa. Mundo moderno. Não acredito. Sério? Se tudo isso que você falou é verdade, foi a armação já do anticristo de afastar o Bento XVI, porque o Bento XVI era claro que eu acho que o Bento, quando ele viu todas essas propostas, né, ele falou, isso eu não assino, isso eu não vou assinar. E isso é que ele fez, entendeu? Aí tiraram ele. Ele tem que flexibilizar a doutrina, porque senão o Vaticano perde o bonde da história. Entendeu? Eles perdem o ritmo que o mundo está tomando. Profético, né? Sim, claro. Isso está tudo na Bíblia, mas só que a gente não é pra imaginava gente assustar. Não, nossa geração não ensinou que Jesus está na porta. Para voltar. Porque a gente lê isso na Bíblia tão claro, mas na hora que tiver acontecido a gente assusta. Né? Não, eu não assusto, não. Isso pra gente é Jesus está voltando. Tá chegando. Jesus está voltando. Jesus está aí, ó. A gente estava cantando só nós dois ali. Eu acredito. Gente, que delícia. Ou então, só para fazer o gancho para a semana que vem, Deus é santo, a santidade é inflexível com o pecado, existe a aplicação da justiça. Nós vimos aqui, né? Alma que pecar morrerá, o salário do pecado é a morte, Deus não é inocente ou culpado. Como é que ele faz para salvar então? Como é que nós somos todos pecadores? Não perca o próximo capítulo na nota que vem. Quinta-feira que vem. Nós vamos saber como é que esse beijo rola, porque é igual uma novela, vai rolar o beijo entre a mocinha, o galã e a mocinha. Né? Vai rolar um beijo aqui. A justiça e a paz vão se beijar. Romanos 89, a paz e a justiça se beijam. Isso é impossível. Na cruz. Como é que Deus inflexível e justo pode permitir que a paz e a justiça se beijem? Como é que o homem vai ter paz com um Deus que é antagônico a ele próprio? Porque ele é pecador. Tem uma barreira no meio. Como é que a justiça do lado de cá vai deixar o homem em paz? Esse não conta a novela, porque senão não tem graça. Na semana que vem a gente assiste esse capítulo. O irmão aproveita aqui, o irmão da camisa azul pastel, agora para nós.